Boa noite. Que a graça do nosso Deus esteja com todos. Amém? Eu estou mais nervoso do que o normal. Não é pela mensagem, não. É porque pela primeira vez eu estou mais formal. Né? Eu inventei de dizer ao pastor uma vez que eu ia comprar um terno para mim. O pastor, eu vou comprar um terno, eu acho elegante, eu acho bonito, eu vou comprar um terno para mim. O pastor foi e me deu o terno. E de vez em quando me cobrava, cadê o terno? Vai vir com o terno, não. Aí eu, calma, pastor, eu perdi o sapato, pastor. Eu fui para o congresso de casais, deixei o sapato lá no hotel, o pastor me deu um sapato. Então eu estou literalmente patrocinado aqui pelo pastor. A calça é minha, a calça é minha. A calça e a camisa são minhas. Né? Mas eu queria aqui dizer à igreja que vocês se acostumem que o padrão a partir de agora é esse. Viu? Só estou um pouquinho mais envergonhado, talvez alguém tenha dito ou pensado. Ele sempre na hora da confraternização roda a igreja toda apertando a mão e hoje não foi, porque eu ainda estou um pouco constrangido. Estou um pouco ainda sem jeito, mas vou me soltando aos poucos. Depois eu adquiri um terno cinza igual ao do pastor, né? E vai dar certo. Queridos, Salmo 73. Salmo 73. Não sei se vai dar aqui o espaço, mas vamos tentar. Queridos, o Salmo 73 é um salmo de Asaf. Vamos ler e depois a gente conversa um pouquinho, faz uma introdução. Olha, mesmo assentados, mas com total reverência como já estão, vamos ler. A leitura é um pouco comprida, mas eu acho importante que a gente leia ela toda, já que eu vou tentar expor todo este salmo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge, como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e me recebes na glória. E depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bem bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos.
Vamos orar mais uma vez. Senhor bendito, Pai de amor, graças te damos por mais este dia. Obrigado, meu Pai, por esta oportunidade. Me usa, Senhor Jesus Cristo, nesse momento, apesar de minhas limitações, para que o teu povo seja edificado pela tua palavra. Me usa apenas como um canal vivo. No teu querer, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Asaf ele era um levita. Ele foi nomeado pelo rei Davi como um dos chefes para liderar o louvor no templo. Ele era chefe de um grupo de cantores e músicos encarregados da adoração no tabernáculo. Além de ser músico, em 2 Crônicas, capítulo 29, verso 30, diz que Asaf era um profeta, o que nos faz entender que suas composições eram inspiradas por Deus. É provável que o Salmo 73 ele tenha sido escrito no fim da vida do rei Davi e início do reinado de Salomão, ou seja, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Mas apesar de já fazer mais de 3000 anos que foram escritos, nós podemos dizer que esse salmo é atemporal, ele é muito atual ainda para os dias de hoje, pois ele trabalha e ele reflete sobre um conflito que há desde que há crente em todas as épocas. Um conflito que passa pela cabeça de quase todo cristão, se não dizer a todos. E que conflito é esse? Porque os crentes em Deus sofrem enquanto os ímpios prosperam. Por que crentes sofrem? Por que servos sofrem? Porque pessoas que dedicam toda a sua vida para trabalhar em prol do reino sofrem e a gente olha para o lado e vê ímpio prosperando. A temática do Salmo 73 ela vai girar no seu início principalmente em torno disso, pois numa visão inicial de Asaf, tudo parece ser melhor para o ímpio, para quem não teme a Deus. Eles não têm preocupações, não se cansam como nós, são saudáveis, tem pessoas que os ouvem e seguem os seus conselhos. Eles não têm problemas. Essa é uma visão inicial de Asaf no Salmo 73, fazendo com que, a partir dessa visão inicial de Asaf, outro questionamento possa surgir: vale a pena ser crente? Vale a pena esperar em Deus? Vale a pena confiar em Deus? Será que existe alguma vantagem nisso? Viver uma vida de privações? Um dia eu fui questionado por um conhecido, claro, ele estava brincando, não quero que vocês pensem o contrário disso, eu brinco com ele, ele se sentiu na liberdade de brincar com isso, mas ele brincou comigo: Jeto, eu já bebi cerveja, você nunca provou. Para ele isso é um problema, porque ele gosta de cerveja. E o fato de eu nunca ter provado uma cerveja sequer, para ele é uma privação que eu não deveria estar passando. Vale a pena eu não beber, eu não encher a cara, ficar como alguns colegas que tossem, que chega o fim de semana para que possa beber, para que possam viver uma vida distante de Deus? Vale a pena ser crente? Vale a pena escolher viver se privando de coisas que a grande maioria da sociedade almejam, trabalham para isso? Ao que parece, na visão de Asaf, o rigor da lei ficou para uns, enquanto que para outros ficou apenas benefícios e vantagens. Benefícios e vantagens. Então esse salmo ele vai nos mostrar como Asaf chegou a esses conflitos e também vai nos mostrar como ele saiu deles. Como ele achou resposta para esses conflitos. Para isso, nós vamos analisar esse texto em duas perspectivas, em duas visões. A primeira visão delas é a conclusão que nós chegamos quando nós temos uma visão distorcida. E a segunda é a visão que nós chegamos, ou a conclusão que nós chegamos, quando a nossa visão ela está clara, limpa, transparente, sem obstáculos. Quando a gente está enxergando bem a realidade da coisa. Existem duas perspectivas, e por isso eu coloquei como tema da mensagem: do desânimo à esperança, a perspectiva correta. Do desânimo à esperança. Pois como vocês acompanharam comigo esse texto, vocês perceberam com certeza que Asaf começa, que é uma murmuração só, mas termina adorando a Deus. Acredito, queridos, sendo importante nós trabalharmos essas duas temáticas, porque é notório que em todas as áreas de nossas vidas nós precisamos ver as coisas com clareza para chegarmos a uma conclusão correta das coisas. E, por sua vez, tomarmos a melhor decisão.
Quantos exemplos nós temos por aí, talvez nós mesmos, pessoas que saíram do emprego por um momento de raiva. Eu lembro de meu pai ele sempre falava no arrependimento que tinha de ter saído de uma empresa que ele trabalhou na fábrica de cimento um tempo. E por uma raiva que ele teve lá, ele pediu as contas, ele saiu e ele dizia às vezes, se eu não tivesse saído, talvez eu não tivesse enfrentado tanto problema financeiro como enfrentei na minha vida. Mas por uma raiva, por uma situação, talvez tenha sido até propósito de Deus que ele tivesse saído de lá mesmo, mas uma ideia inicial que nós temos é que ele saiu por uma raiva que teve, por um desconforto, um desencontro com alguém. E ele tomou, de repente, na cabeça dele, uma decisão precipitada, porque a visão dele estava distorcida. É tipo sair de um bom emprego num momento de raiva, desistir de algo que tinha tudo para dar certo, porque veio o primeiro revés. Quantas vezes, às vezes a pessoa tenta entrar no mundo empresarial, ser um empresário, começa sendo empresário, no primeiro revés que vem, ele já desanima, desestimula. E às vezes tinha tudo para dar certo, mas quando vem a primeira pancada, aí já desiste. O que é que a gente costuma dizer aos nossos amigos, aos nossos, quando precisamos tomar uma decisão importante, mas a gente está de cabeça quente? O que é que a gente faz? Calma, vá para casa, esfria a cabeça, pense, depois você decide. Depois você decide, porque geralmente e comumente as melhores respostas, as melhores decisões não saem quando nós estamos com a cabeça perturbada. Quando nós estamos com a visão obstruída. Quando nós estamos com uma perspectiva diferente da correta. Aí, voltando ao texto, queridos, Asaf, ele não estava com a cabeça muito legal no momento. E por não estar com a cabeça boa, ele chegou a algumas conclusões sem sentido, porque ele estava com a visão distorcida da real. Então, indo para um primeiro ponto, por estar com uma visão distorcida da real, Asaf ele invejava os ímpios. Verso 2 e o verso 3, ele vai dizer: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Verso 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele estava invejando os ímpios. Ele invejava os ímpios e por isso quase se desviava, quase perdia a fé. Primeiramente, que inveja é um sentimento terrível. Inveja é um sentimento terrível. É um sentimento que, quando alimentado, nos estimula a fazer todo tipo de besteira e bobagem. Leandro Carnal, ele disse duas coisas interessantes sobre inveja. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque eu citei o nome de Leandro Carnal. O fato de eu citar alguém não quer dizer que eu concorde tudo com ele, com o que ele disse. O fato de eu citar Leandro Carnal não quer dizer que eu concordo com ele em tudo que ele fala. Se eu citar também Augusto Nicodemos aqui, também não quer dizer que eu concordo em tudo com o que ele fala, né? Apenas significa que eu concordo com esta citação. Certo? Uma vez eu não costumo postar muita coisa nos grupos da igreja, mas uma vez eu postei um negócio lá bem interessante, e Sandra disse: você sabe quem é aquela pessoa que você postou aí no grupo? Eu disse: não, eu já gelei, eu devia ter observado. Aí ela me mostrou um negócio lá que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu continuo concordando com aquela visão que eu postei, continuo. Mas se eu tivesse me policiado um pouquinho, eu não teria postado, por saber que alguém poderia imaginar que aquele camarada é uma referência para mim. E de forma alguma não é. De forma alguma não é. Então, voltando, o que Leandro Carnal disse sobre inveja, que me chamou a atenção. A primeira coisa que ele diz: inveja não é cobiça. Cobiça é você desejar algo que o outro tem. Isso é cobiça. Cobiça é eu ver a casa de Maria Pereira agora e dizer: rapaz, um dia a minha, né, Alexandre? Um dia a minha vai ficar desse jeito. E eu fiquei feliz demais com a casa de Maria Pereira. Falando com o Alexandre, eu fui obrigado a pintar a casa depois de Maria Pereira, porque a minha casa ficou tão apagadinha ao lado da dela. Mas isso é uma brincadeira nossa, uma brincadeira de quem ficou feliz com uma conquista. Então, cobiça é você desejar algo que o outro tem. Inveja é você se entristecer com a alegria alheia. Isso é inveja. Inveja é você ficar triste com uma conquista alheia. Ele disse uma segunda coisa, ele disse: ninguém inveja os distantes. Eu achei isso muito interessante, eu não tinha observado isso e concordo. Ninguém inveja um Elon Musk e seus, 200 e tantos bilhões de dólares que ele tem como patrimônio.
Se for converter em real, vai para trilhões. Ninguém inveja Elon Musk. Mas se o vizinho comprar um carro melhor do que o seu, aí dói. Se o vizinho construir uma casa, que a casa fique mais bonita que a sua, aí complica. Se é aquele camarada que nem crente não é temente a Deus, blasfema contra Deus, coloca o filho dele numa escola melhor que a que você colocou o seu, aí esbandaia de vez mesmo. Se ele não for crente, a coisa piora. É por esta ótica que Asaf estava observando. Provavelmente ele não estava observando a vida de um ímpio distante dele, não. Provavelmente era alguém próximo a ele, era alguém que ele conhecia a realidade. É alguém que ele conhecia, sabia que não temia a Deus e mesmo assim prosperava. Então era muito provável que esse sentimento que o próprio Asaf disse que estava sentindo, era de alguém próximo a ele. Então, ele estava vendo as coisas por essa perspectiva, mas não via o mais importante, que era que esta pessoa não tinha um relacionamento para com Deus, que era a coisa mais importante que ele deveria almejar para ele. Ele via o patrimônio dos arrogantes, mas não conseguia ver o quão distantes eles estavam de Deus. Ele não via, como diz no verso 18, tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Asaf não percebia que as riquezas, que a prosperidade, sabe? Quando a pessoa atinge um certo nível de prosperidade, de poder, mas ele pensa que ele chegou lá por suas próprias forças, ali ele está num lugar escorregadio. E cada vez mais ele ficaria distante de Deus, porque o poder corrompe, às vezes, até quem tem uma ideia, e quem já não tinha ideia de Deus. Ele não conseguia perceber, como no Salmo 18, no versículo 18 diz, que eles estão em lugares escorregadios. E desses lugares escorregadios o Senhor os faz cair. O que Asaf via naquele momento era só a prosperidade dos ímpios, e nada mais. Era o que naquele momento importava para ele. Ainda com a visão distorcida, Asaf cometia um outro erro, que era comparar a sua vida com a do ímpio. Ele não só invejava, mas ele comparava. Na cabeça de Asaf, os ímpios não tinham preocupações. Não tinham preocupações. O verso 4 e o verso 5 diz: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros mortais, como os outros homens. Sadio e nédio. Você sabe o que é nédio? Eu olhei no dicionário. Nédio, está aqui, em algum lugar, pronto, aqui. Nédio significa que reluz, brilhante, de aspecto lustroso. Os ímpios, com certeza ricos, mas ele não estava se queixando de um ímpio pobre, era de um ímpio rico. Eles tinham uma aparência lustrosa. Eu não queria constranger ninguém, mas eu vou contar uma história. Meu pai em Açu, ele era conhecido por Chico, o que é estranho para alguns, porque aqui era só Pastor Salvador. Mas era Francisco Salvador, e lá em Linda Flor, claro, os mais novos não, era Pastor Salvador, mas os da infância, era só Chico de Lourdes. E sempre que papai estava em Linda Flor, tinha um amigo dele que ia lá conversar com ele. Muita amizade. Papai gostava muito dele. E aí chega a Jéssica. Eu não queria constranger Jéssica. Passa a Jéssica. Esse amigo de papai diz: Chico, era Salvador. Chico, essa moça, quem é? Aí ele diz: é a mulher do meu menino mais velho. Aí ele diz: a família dela tem as coisas, não tem? Ele dizia. Aí papai, comedido, claro, eu disse: ele tinha um bom emprego, vivia confortável. Eu logo vi, Chico. Chico, o pobre é cinzento. O rico não, o rico brilha. O rico é lustroso, ele brilha, sabe? Mas o pobre é cinzento. Sabe? Eu achei isso muito engraçado. Achei isso muito interessante. E faz até um certo sentido o que ele diz. Eu fui uma vez, já contei isso aqui a muitas pessoas, naquela doença de papai, eu estava lá no bairro Aldeota, tem um bairro nobre de Fortaleza, fui numa padaria, mamãe pediu uma sopa. Eu acho que mamãe tem um corpo nédio também. Mamãe pediu um negócio lá, a mulher disse, eu pedi um suco de maracujá, a mulher disse, o suco é caro. Aí eu perguntei, quanto é esse suco? Eu estava com raiva. Eu fiquei chateado. Na minha cabeça, eu ia perguntar quanto era o suco, ela ia dizer, me dê 4.
Eu bebo 2 e o resto eu derramo. Na minha cabeça, mas ela disse, isso foi em 2016, aí ela disse, é R$14. Aí eu disse, vixe, ao invés de eu dizer... Ao invés de eu dizer, me dê 4, eu disse, vixe. E o de caju é quanto? O de caju é 6, me deu de caju. E eu saí de lá quase agradecendo a menina por ter me informado. Eu estava gastando muito, o papai estava doente, a gente estava viajando direto, sabe? Mas eu fiquei chateado porque ela viu um nome pobre escrito na minha testa. Ela viu esse nome e disse, o suco aqui é caro. Em 2016, um suco, R$14, que existe isso. Eu não passo mais em frente a essa... Hoje, 2025, eu não passo mais lá, porque talvez eu cobre para eu entrar. Mas a verdade é que Asaf via dessa mesma forma, ele via até uma diferença na aparência do rico, ou do ímpio rico, para o pobre, mesmo sendo temente a Deus. Ele é sadio e nédio. E eu sou desse jeito. As pessoas dizem que o suco é caro para mim. É cinza, um semblante cinza. Queridos, Asaf, ele não só se compara aos ímpios, mas ele também se vitimiza. Ele se vitimiza. No verso 4 e no verso 5, já foi exposto, ele diz, os ricos não têm preocupações, os seus corpos são sadios e nédios. Eles não têm preocupação, eles são sadios, não se cansam, nem são afligidos como os outros. Já no verso 14, ele diz mais, ele diz, pois eu, olha a comparação que ele faz, os ímpios nem adoecer, adoece. Tem uma aparência bonita. Já eu, no verso 14, ele diz, pois de contínuo sou afligido e cada manhã sou castigado. Olha a comparação que ele faz. A visão de Asaf não estava legal. Estava muito distorcida. De contínuo sou afligido e cada manhã sou castigado. Vitimiza, ele se vitimiza. Tudo para eles, nada para mim. As coisas só dão certo para eles, nada para mim. O rio só corre para o mar, é o que a gente costuma dizer quando a gente vê um rico ganhando mais dinheiro. A gente costuma dizer isso. O rio só corre para o mar. Se você vê um rico ganhando na Mega Sena, o rio só corre para o mar. Agora, sabe por quê Asaf dizia isso? Porque quanto mais estamos com a visão distorcida, mais a gente costuma cometer outro erro, que é maximizar os problemas. Tornar o problema maior do que ele realmente é. Do que ele já é. 4 e 5 nós já lemos. Fala que na cabeça de Asaf, os ímpios não sofriam, não eram afligidos, não adoeciam. No verso 12, ele diz, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Meus irmãos, Asaf maximiza o problema, ele piora o problema. Será que é verdade tudo isso que ele estava dizendo aqui? Ele estava chateado. Mas será que é verdade tudo isso que ele estava dizendo? Será que o ímpio não tem preocupação? Será que o ímpio não adoece? Será que ele não se cansa, ele não se aflige? Será que o rico ímpio, o ímpio rico, ele não se preocupa com a sua segurança, anda com seguranças, não estão direto aí nos psicólogos da vida aí, tratando depressão e muitas outras coisas? Será que nunca aconteceu de um rico perder a sua fortuna? Mas Asaf, ele maximiza o seu problema, ele piora o seu problema, e ele não consegue nem ver que os ímpios, eles são afligidos sim também. Mas ele não consegue ver isso. É claro que não é assim. A vida do ímpio não é esse mar de rosas que Asaf está escrevendo aqui. O problema é que nós costumamos pensar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Que a vida do outro é sempre mais fácil. E a nossa que é difícil, a nossa que é dura. Então, essa visão distorcida de Asaf não o deixa ver que o ímpio também adoece, também perde fortuna, também é afligido. Aí, se a gente for, mais uma vez, para o verso 14, ele diz que, no caso dele, de contínuo é afligido. Será que é verdade isso também? Ele diz que os ímpios não adoecem, não se preocupam, não são afligidos. Isso não é verdade. Agora ele diz, mas eu não, toda manhã sou afligido. Toda manhã sou castigado, de contínuo. Será que isso é verdade também? Todos nós temos nossas lutas. Uns mais, outros menos. Alguns aqui agora estão passando por lutas terríveis. Não estou profetizando nada, não. É só que num contingente de pessoas dessa aqui, dificilmente alguém não está. Mas todos nós temos nossas lutas. Uns mais,
outros menos, mas também, tanto quanto todos nós temos nossas lutas, todos nós temos muito que agradecer a Deus, diariamente. Todos nós temos bênçãos diárias para agradecer a Deus. Então, não é de contínuo, não. Às vezes você está com um problema e você está feliz. Às vezes eu brincava muito com o irmão Roberto. Quando o Roberto perguntava como é que eu estava, eu disse, estou melhor do que eu mereço. E estou. E você deveria dizer o mesmo, você está melhor do que você merece. Porque se você tivesse de Deus o que você merece, você estaria pregado numa cruz. Era numa cruz que todos nós deveríamos estar. Então eu e você estamos melhor do que merecemos. Todos temos luta, mas também todos temos vitórias. O físico Albert Einstein, ele disse uma frase bem interessante no passado, ele disse, só há duas maneiras de você viver a vida. A primeira delas é viver como se os milagres não existissem. E a segunda é viver como se tudo fosse um milagre. E é claro que a resposta certa é a segunda. Tudo é um milagre. Tudo é um milagre. Eu vou falar de uma pessoa aqui, os jovens provavelmente não vão conhecer. Talvez possam até ter visto alguma coisa, mas não chamou a atenção de vocês, como chamou a nossa no passado. Um homem doutor chamado Enes Carneiro. Era um camarada exótico, ele tinha um jeito meio esquisito, barbona, careca, aquele negócio todo. Talvez hoje fizesse até mais sucesso essa aparência dele. Mas, uma vez ele foi perguntado, doutor Enes, você é ateu? Ele era um político, além de cardiologista. Um brilhante cardiologista, por sinal. Você é ateu? A resposta dele, eu achei interessante. Eu anotei para eu não esquecer. Ele disse, olha, a resposta dele, abre aspas, eu passei a minha vida toda estudando. E não há nada nesse mundo que não seja complexo. Uma gota d'água, um átomo, nada é simples. Tudo é de uma complexidade estarrecedora. Eu creio em Deus. No final até ele diz, não me pergunte quem é Deus, eu não sei. Eu não sou teólogo, não consigo dizer, mas eu creio em Deus. Essa complexidade que existe não é coisa do acaso. Ele usou de uma situação, de uma visão mais ampla para ver a mão de Deus. Mas se você não precisa ir tão distante, só precisa você olhar um pouquinho para trás e ver que a sua vida é um milagre. E observar quantos milagres você já teve na sua vida. Eu tenho 44 anos, tem pessoas aqui bem mais velhas do que eu, que já viveram muito mais que eu, já tiveram experiências significativas com Deus, muito mais do que eu, mas mesmo assim, na minha vida, inúmeras vezes eu senti a presença de Deus, a mão de Deus. Comentei aqui da doença do meu pai, teve uma vez lá que, na primeira bronca que a gente enfrentou, o papai precisava fazer uma hemodiálise, o plano de saúde negou. Cada hemodiálise que ele precisava fazer lá na UTI que ele estava, era 1.000 e cacetada. Eu faça, e pegue cheque, pedi dinheiro emprestado aqui a alguém da igreja. E quando eu já estava devendo, sem saber como é que ia pagar, um advogado liga para mim, Jeto, saiu um negócio aqui para você. Eu já estava devendo ao Hospital do Rim mais de 13 mil reais. Saiu 38 mil reais numa ação que eu nem lembrava e nem esperava. Isso é a mão de Deus. Isso é a mão de Deus. Eu me perdi, cadê? Aqui. Deus sempre esteve do meu lado, mas em alguns momentos eu não conseguia ver. Em alguns momentos eu não conseguia ver. Deus sempre tem estado conosco, mas quando maximizamos o problema, agimos como se o problema fosse maior que o nosso Deus. Asaf fez isso, maximizou o problema e cometeu outro erro. Quando ele tornou o seu problema maior do que ele realmente era, Asaf começou a se questionar se valia a pena ser fiel a Deus. No verso 13, ele vai dizer, com efeito, olha a conclusão que Asaf chega. Depois de ele estar se queixando, depois de ele estar comparando a vida dele com a dos ímpios, olha o que ele diz no verso 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Inutilmente me mantive fiel a Deus. Olha o que uma visão distorcida faz. Foi inútil, tem sido inútil essa caminhada cristã. Era o que Asaf estava pensando. Ele diz, com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Com efeito quer dizer de fato, certamente. Com efeito, de fato, na verdade, ou realmente, o que ele está dizendo é inutilmente me conservei puro o coração, ou mantive na caminhada, inutilmente. O que parece aqui é que a teologia da prosperidade tomou conta do ser de Asaf. E a análise que ele fazia, se valeria a pena ou não servir a Deus, é se ele prosperasse financeiramente,
se ele ganhasse dinheiro, se ele tivesse um bom emprego, se ele fosse curado daquele problema de saúde, né? Se ele tivesse, sei lá, nome, poder e alguma coisa desse tipo. Se eu não tiver nada disso, não vale a pena servir esse Deus. Então é melhor procurar outra coisa mesmo. Porque isso nunca foi prometido por nosso Deus. No mundo tereis aflições. O que ele foi prometer é que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, mas o mais fantástico que acontece aqui é que Asaf, ele cai em si. Ele cai em si. Não há como saber por quanto tempo Asaf passou por esses conflitos, essa angústia. Pelo menos eu não percebi no Salmo se a gente pode chegar a uma conclusão sobre isso. Mas a verdade é que ele achou resposta. Vocês lembram do que eu falei lá no começo? Eu disse que o Salmo 73, ele nos mostra como Asaf chegou a esses conflitos, a esses dilemas, né? E também nos mostra o Salmo 73, como ele saiu. Então, eu disse que por estar com uma visão distorcida, Asaf chegou a algumas conclusões complicadas. Lembrando, ele invejou os perversos, os ímpios, comparou sua vida com os ímpios, ele maximizou o problema, ele achou ser inútil servir a Deus, mas aí lendo o verso 15 e o verso 16, ele diz, veja o que Asaf está dizendo no verso 15 e verso 16. Se eu pensar em falar tais palavras, olha, o problema estava só na cabeça de Asaf ainda. Ao que parece, ele não tinha expressado ou falado com alguém. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Ele estava só pensando. Ele disse, eu não vou falar com ninguém não. Porque de repente, se eu falo com alguém, algo desse tipo, a pessoa pode estar compartilhando o mesmo problema que eu, e eu não quero ser uma pedra de tropeço para alguma pessoa. Então ele ficou com aquela angústia, ele ficou buscando resposta, ficou na cabeça dele, e ele só expressou o sentimento dele quando ele achou resposta. Então ele resolve só dividir essa angústia quando ele acha a resposta. E quando ele acha a resposta? É quando ele entra na presença de Deus. No Salmo 17, a parte A vai dizer, até que entrei no santuário de Deus. Foi quando ele acha a resposta. Ao buscar a Deus, ele compreende a verdadeira situação dos ímpios. Ele percebe que a prosperidade é ilusória, é passageira, pois o destino deles é a ruína. Ele entende que quando o julgamento chegar, a destruição para o ímpio é repentina e completa, pois essa boa vida aparente do ímpio, de quem não teme a Deus, é como um sonho passageiro que desaparece diante da justiça de Deus, da justiça divina. Ele começou a perceber que essa vida de conquista que os ímpios podem vir a ter aqui, tá, não reflete no destino final de cada um deles. Não reflete. E ele foi observar isso só quando ele entrou na presença de Deus. Asaf acorda e diz, era esse o povo que eu estava invejando? Ele se questiona. Era desse povo que eu estava sentindo inveja? A visão, quando Asaf adquire uma visão mais clara, ele percebe que o problema estava nele. O problema não era o ímpio. O ímpio, Deus o tratará. Deus o julgará. O problema não era Deus. Deus não demora a agir. Deus age no tempo certo. Deus é um justo juiz. O problema era o próprio Asaf. E ele confessa que estava agindo como um animal irracional. Como um animal irracional ele estava sendo tolo, burro. Percebam a diferença, o antes de Asaf, nos primeiros versos, e o Asaf do final. Nos primeiros versos era um murmurador, um vitimista, quando no final ele passa a ser verdadeiramente um adorador, por entender realmente a graça de Deus. Quantas vezes nós agimos da mesma forma que Asaf? Terceirizando a culpa. A culpa é do ímpio. A culpa é da minha esposa, é do meu esposo. A culpa é da igreja. A culpa é do irmão Jetro. A culpa é do pastor. A culpa e o dedo apontando, Mas às vezes,
E às vezes é mesmo, às vezes tem falhas nisso, mas temos que estar atento e ter discernimento para perceber quando a culpa está em nós. E Asaf, ele teve esse discernimento. Às vezes agimos dessa forma, e para agirmos diferente temos que ter discernimento. Precisamos conhecer a palavra, precisamos entrar na presença de Deus. Por fim, meus queridos, eu quero aproveitar para chamar o grupo de louvor. Por fim, o último ponto é que com a visão clara, com a visão transparente, mas uma visão sem bloqueios, Asaf, ele reconhece a graça de Deus em sua vida. Verso 23 ao verso 26. No verso 23 ao verso 26 vai dizer, olha como está. Todavia, estou sempre contigo, isso é Asaf falando ao Senhor. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quando a visão está clara, quando não há bloqueios que atrapalhem, acho que a gente possa ver a verdadeira realidade, as conclusões que nós obtemos são diferentes. No verso 23, ele diz que ele reconhece que, apesar das dificuldades, Deus nunca o abandonou. Antes ele só murmurava. No verso 24, ele diz que Deus o receberá na glória. No verso 25, ele declara que Deus é seu maior tesouro, tanto no céu quanto na terra. E no verso 26, ele fala que mesmo que tudo venha a falhar, Deus continuará sendo sua fortaleza. Isso, para quem começou murmurando, terminou muito bem. Para quem começou murmurando, mas observou, entrou na presença de Deus, conversou com Deus, terminou muito bem. Meus irmãos, em Cristo, Deus é bom. É a gente que não presta. Tem um ditado que diz isso, né? Deus é bom e o diabo não presta. Deus é bom, o diabo não presta não, mas a gente também não presta não. A gente é ingrato. A gente é falastrão. A gente esquece fácil. Nós somos rápidos em murmurar. Somos rápidos em esquecer os benefícios de Deus. Mas Deus é bom. Foi assim que Asaf iniciou o capítulo 73, ou melhor, o Salmo 73. Ele diz, com efeito, Deus é bom. Significado de, com efeito, de fato, Deus é bom. Queridos, nas aulas de homilética que o pastor quis que eu fizesse, eles nos ensinaram que é interessante que quando a gente vai concluir, a gente recapitule os pontos. Então, fazendo, como um bom aluno que tento ser, Daniel, quando nós temos uma visão distorcida da realidade, nós chegamos a invejar o ímpio, a se comparar ao ímpio. Nós podemos vir a maximizar os problemas e podemos chegar também a duvidar se vale ou não a pena ser fiel em Deus. Mas quando nós temos uma visão clara, real, quando nós entramos na presença de Deus, nós seremos esclarecidos de uma forma totalmente diferente. E aí a gente percebe, a gente atina para o fim dos ímpios. A gente percebe quando o problema somos nós e também reconhecemos a graça de Deus em nossa vida. Não duvide por nenhum minuto sequer, vale a pena servir a Cristo. Como diz uma música, que por sinal eu pedi para o grupo de louvor cantar, vale a pena confiar, vale a pena obedecer, vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena consagrar a nossa vida a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Depois de uma explanação dessa, só nos resta refletir. Refletir em tudo que foi falado aqui. Várias vezes como, vale a pena seguir a Cristo? Vale a pena esperar? Deus tem feito o melhor, meu irmão, dessa terra para a sua vida, para a minha vida. Vale a pena, sim. Então, você que nos visita, você que ainda não conhece a Cristo, reflita em tudo que foi dito aqui. E também na letra dessa canção, deixe Deus falar com você nesse momento.
que vale a pena seguir a Cristo. Amém? Vamos adorar o nome do nosso Deus maravilhoso. Será que você imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que Ele vai te falar? Quando olhar dentro dos teus olhos, disser teu nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, em sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: valeu. será que você tem noção do que pra você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. E não há felicidade maior nem prazer que eu possa assim ser comparado. Como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e a sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Será que você já parou para pensar que está tão perto esse dia? É hora de se preparar, sua vida santificar. Jesus já está voltando. A igreja vai viver o momento mais lindo da sua história, pois o céu está preparado, pronto para cantar sua vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Valeu a pena, valeu a pena confiar, e a sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Amém. Louvado seja Deus.